Muniz, as empresas hoje estão preocupadas em diminuir o número de acidentes com os funcionários. Que ferramenta é essa que você trabalha que pode ajudar na previsibilidade que uma pessoa tem a se acidentar? A ferramenta PET, juntamente com a ferramenta pré-RISC, chegam na estrutura emocional das pessoas, nos dando um gráfico com o estrutural de como a pessoa é, bem como informações em forma de gráficos do potencial que essa pessoa tem para facilitar o acidente no trabalho, né? E evidentemente que com essas informações em mãos podemos canalizar cursos de competência emocional para que o acidente no trabalho seja minimizado. Eu vou voltar um pouco mais a falar sobre essa questão do assessment, do pré-RISC, daqui a pouco. Eu estive conversando alguns dias atrás com você e você me falou sobre a questão dos acidentes físicos dentro da empresa, que eles são sempre precedidos por também acidentes emocionais. Você poderia clarificar um pouco mais sobre esse assunto para a gente? Sim, olha, quando nós sempre chegamos numa semana de CIPAT, por exemplo, ali está, que não tem aquele painel na frente, estamos há tantos dias sem acidentes de trabalho. Ali é uma referência a acidentes físicos. Quando você pergunta, nesse período alguém foi humilhado aqui dentro? Você ouve as cabeças fazendo assim. Alguém chorou de tristeza ou de raiva? Você está me dizendo que essas pessoas que sofrem algum tipo de sofrimento emocional, aquelas pessoas que têm sofrimento emocional, elas estão mais suscetíveis a acidentes reais? Com certeza. Goleman já falou da fisiologia das emoções. As emoções, elas desencadeiam um processo bioquímico que afeta o comportamento físico e os reflexos emocionais das pessoas. Uma pessoa que acabou de receber uma notícia e está abalada emocionalmente, ela não pode dirigir? Ela acabou de ser acidentada emocionalmente e, se for dirigir, possivelmente vai para um acidente físico. Quantas vezes, andando por esse Brasil afora, isso tem exemplos que infelizmente se multiplicaram, pessoas que receberam a notícia de que algum querido está passando mal ou foi acidentado e essa pessoa vai ao encontro para um socorro, para uma assistência e também se acidenta. Crise no casamento, por exemplo, brigas dentro da família, isso potencialmente pode ocasionar acidentes dentro da empresa. Por isso que as empresas campeãs estão hoje tratando do lado familiar das pessoas, dando assistência, conceitos de como gerir a família, de como estruturar bem o romance, como conduzir bem um filho. Voltando a falar um pouquinho sobre a questão desse assessment, deste gráfico do pré-RISC, que pode mostrar a suscetibilidade de uma pessoa a acidentes. Quando você observa uma pessoa que tem um comportamento mais seguro, ela é mais atenta a detalhes, ela tem um grau de atenção e de tônus de vida melhor, ela tem menos possibilidade de acidentes? Sim, embora ninguém está zerado para os acidentes, sempre tem algum ponto na personalidade que facilita, mas a ferramenta PET, a pré-RISC, elas nos dão condições de localizar as pessoas com mais inclinação para se acidentarem. Isso faz parte da estrutura, às vezes emocional, bioquímica das pessoas. Mas, Muniz, agora ficou aqui uma dúvida. Em que parte que entra a consultoria para poder sanar esta possibilidade iminente de um acidente ou mesmo que remota, mais do que uma pessoa ou outra? Como é que... Pela conscientização de quem a pessoa é, através das informações que ela deu no formulário e que geraram o seu gráfico estrutural. A partir dali, os consultores entram em ação em devolutivas pessoais e também em orientações em grupo, por famílias de perfis, pessoas que têm perfis semelhantes. Conversam abertamente. E olha, eu não encontrei até hoje uma pessoa que não ficasse extremamente agradecida por essas informações.
Você está querendo me dizer que a conscientização da pessoa de que ela é mais sujeita a um tipo de acidentes ou ela precisa tomar mais atenção, isso diminui efetivamente o acidente, a possibilidade dela se acidentar? Sim, porque a maioria dos comportamentos que a pessoa tem, os comportamentos negativos para as relações interpessoais, normalmente eles estão num ponto cego do perfil que as pessoas não têm consciência disso. É o que a gente chama de comportamentos culposos, não dolosos. A consultoria vai trazer isso à tona para que a pessoa tome consciência de que esse proceder vai descambar num acidente físico. Ok. Além da ferramenta poder comparar a suscetibilidade da pessoa a acidentes, ela também compara isso às zonas, às áreas de risco da empresa de 0 a 4, como é conhecido hoje. Isso, nós podemos com facilidade localizar uma pessoa que no seu estrutural ela está praticamente inadequada para trabalhar numa zona 4 3 ou de 4. risco. Quer dizer, se no gráfico aparecer 4 e ela está trabalhando numa zona 4, é um risco iminente de acidente. É só você esperar quando vai acontecer. Olha que trágico isso daqui, mas que vai acontecer, vai. Então, você imagina o que significa isso em termos de humanização da empresa? Você se antecipar ao perigo? Essa é uma consultoria que salva vidas. Com certeza. Você imagina o impacto disso no meio para levar as pessoas à promoção do QF, que é o coeficiente de felicidade. Agora, tudo começa e se intensifica na educação emocional, normalmente começando pelas lideranças. Muniz, sem saber, um líder pode estar maltratando emocionalmente os seus funcionários, de uma forma inconsciente até, e aumentando o risco de acidentes dentro da empresa. O que acontece quando ele fica sabendo que o comportamento dele pode ser ajustado para obter uma melhor solução dentro da empresa? Praticamente 100% deles ficam muito agradecidos à empresa por essa preocupação. Você sabe por quê? Olha, a década de 50 foi super ênfase em produção. Década de 60, super ênfase em vendas. Década de 70, super ênfase na administração. Década de 80, começo de 90, super ênfase no marketing. Se produzia, era preciso vender o que estava produzindo. Era preciso administrar o que se estava ganhando. Agora era preciso sofisticar a arte de apresentar o produto ou o serviço. Só na virada do século, do milênio, é que veio a ênfase em pessoas. Então nós temos ainda nas empresas essa herança da década de 50, super ênfase em produção, onde o afeto não está presente. Só que esses líderes, daqui para frente, para eles sobreviverem, eles precisam ser também afetivos para serem mais efetivos. Por quê? Capital intelectual eles são. Desejáveis do ponto de vista técnicos, eles são. Mas daqui para frente, eles precisam entender que essa pegada técnica só tem um peso de 25% na permanência dele. 75% é habilidade interpessoal. Tem que entender de gente. Senão, infelizmente, ele vai ser demitido. Você sabe por quê? A demissão da folha de pagamento, ela é apenas o ponto culminante, porque no coração essas pessoas normalmente já estão demitidas. Amigo, você imagina o que significa conscientizar um grupo de líderes dos seus traços que azedam o ambiente e agora ele passar a evitar isso? O que significa isso em termos de produtividade? E diminuição de prováveis acidentes. Acidentes e do aumento do prazer em se estar num ambiente de trabalho. Para finalizar, Muniz, você poderia contar rapidamente uma história de algum líder que tomou consciência disso e mudou a postura em relação a isso? Assim, tem muitas histórias, mas tem a história de um rapaz que ele sabia que a permanência dele era por sua imensa habilidade técnica, pelo domínio. Era um capital intelectual. Da empresa. Né?
Só que o prejuízo que ele causava do ponto de vista emocional era imenso. Ninguém conseguia conviver com ele. E ele achava que era um homem prático e indispensável. Quando ele tomou conhecimento dos traços que complicavam o meio, ele resistiu em princípio, porque a pessoa não quer sair da zona de conforto. Por exemplo, o autoritarismo é um dos comportamentos que mais geram acidentes do trabalho. O autoritarismo, como você tocou, às vezes é confundido como eficácia. Eficácia, praticidade, fazer acontecer, não é? E só que esse moço, sendo uma pessoa autoritária, ele achava que era o desejável, aquele imprescindível, o insubstituível. Ele deixou transparecer isso no momento da devolutiva do seu perfil. E na hora que ele caiu a ficha? Hoje, quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, sempre repete o abraço, a gratidão e tem mais, hein? Sabe onde eles começam a aplicar isso? Em casa. Muda com a família também, Impacto positivo na família. Pode-se dizer que ele teve uma evolução dentro do perfil dele. E teve uma educação. O perfil continua o mesmo, só que são localizadas as ervas daninhas que a pessoa vai conscientemente agora procurar eliminá-las ou sufocá-las, para que os traços positivos sobressaiam. Para a gente resumir, a consultoria ela trabalha em dois aspectos, podemos dizer assim. Ela tanto conscientiza as pessoas dos seus potenciais e dos seus gaps, das suas ervas daninhas que precisam trabalhar no perfil, como também tiram as pessoas de alto risco de acidentes, colocando em áreas mais seguras, é isso? É interessante você tocar nisso, porque para deixar as pessoas numa zona de confiança e de bem-estar, a ferramenta não tem nenhuma preocupação com demissão de ninguém, mas sim com a educação do perfil, ok? Isso é importante pontuar isso aqui. No máximo que vai acontecer são algumas realocações, não é? Demissões serão evitadas. Pessoas que estavam na marca do pênalti por comportamentos inadequados voltam porque a empresa diz assim, agora vamos dar um tempo para ver se ele se ajusta. E normalmente as pessoas aproveitam essa oportunidade de autoconhecimento, porque este é o foco do momento, né? Sabe que a última onda ela veio para ficar e a última onda é aquele velho conselho do filósofo, conhece-te a ti mesmo, né? Que legal. Muniz, muito obrigado pela sua presença aqui e esperamos mais vezes dentro do nosso canal da Criativa Humana você poder falar sobre o pré-risque, a redução de acidentes e o desenvolvimento do ser humano por completo. Algo que é previsível, amigo, algo que é previsível, a chance de acontecer não é remota. Quando eu localizo a previsibilidade de risco, eu vou trabalhar para evitar, agora conscientemente. Qual empresa que não quer isso? Com essa ênfase de que a vida está em primeiro lugar. Qual empresa que não quer estar bem ranqueada? Tipo, essa empresa entra entre as 100 melhores para se trabalhar, porque a vida é valorizada. Muito obrigado a você, Muniz. Esperamos você logo, logo num próximo encontro aqui. Imenso prazer partilhar essas informações.